Imagine um lugar tão isolado que muita gente sequer consegue localizá-lo no mapa. Um arquipélago perdido no meio do Oceano Pacífico, onde a vida segue em um ritmo totalmente diferente daquele ao qual estamos acostumados. Aqui, mulheres utilizam dentes de tubarão para tatuar o próprio corpo, enquanto homens podem ter várias esposas. Bem-vindos a Vanuatu, um país oficialmente considerado o mais feliz da Terra. Um verdadeiro paraíso natural onde tradições ancestrais continuam desafiando o tempo e costumes parecem vir de outro mundo. Prepare-se, porque neste vídeo vamos explorar vulcões sagrados, conhecer rituais que deram origem ao bungee jump, descobrir moedas feitas com dentes de animais e entender melhor um povo que carrega no sorriso e na hospitalidade o segredo da verdadeira felicidade. Um destino tão mágico e fascinante que parece saído de um sonho, mas que existe de verdade. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e apoie o conteúdo. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos incríveis para vocês. Número 1. Vanuatu é um pequeno arquipélago localizado no vasto Oceano Pacífico, composto por cerca de 83 ilhas, das quais aproximadamente 65 são habitadas. O país fica a leste da Austrália, a oeste de Fiji e ao sul das Ilhas Salomão, situado em uma das áreas mais isoladas do planeta. Com um território de pouco mais de 12 mil quilômetros quadrados, menor que o estado brasileiro de Sergipe, Vanuatu abriga uma das naturezas mais preservadas do mundo. Muitas de suas ilhas têm origem vulcânica e são cobertas por selvas densas, praias praticamente intocadas e montanhas que parecem guardar antigos mistérios. Cada ilha apresenta características próprias, transmitindo a sensação de um lugar isolado, cheio de história e segredos. A baixa densidade populacional cria um contraste marcante. Pequenas aldeias espalhadas convivem com extensas áreas de floresta primária ainda preservadas. Nessas regiões afastadas, aves raras, espécies endêmicas e recifes de coral continuam prosperando com mínima interferência humana. Número 2. A vida social em Vanuatu é marcada por costumes que, para muitas pessoas de fora, podem parecer incomuns, mas que fazem parte da cultura do arquipélago há séculos. Em algumas aldeias mais isoladas, a poligamia ainda é praticada. Isso significa que um homem pode ter mais de uma esposa. Nas comunidades rurais, onde o trabalho agrícola e a cooperação entre as pessoas são fundamentais para a sobrevivência, a poligamia acaba garantindo mais pessoas para ajudar no cultivo da terra, ampliando os laços familiares e fortalecendo a rede de apoio em momentos difíceis. Ter várias esposas também pode significar aumentar a capacidade de produção e dividir melhor as tarefas do dia a dia entre todos. Diferente do que ocorre em muitos países, não existe um dote formal obrigatório. As uniões geralmente são estabelecidas por meio de rituais e compromissos que envolvem não apenas o casal, mas toda a comunidade. O casamento é entendido como um acordo coletivo, e não apenas como uma decisão de duas pessoas. Isso reforça a ideia de que, em Vanuatu, a vida é profundamente ligada ao grupo, e cada escolha individual afeta a comunidade. A poligamia também está associada ao prestígio social. Em várias aldeias, homens que conseguem manter mais de uma esposa costumam ser vistos como figuras respeitadas, representando força e prosperidade. Esse reconhecimento não está ligado somente à condição econômica, mas também à honra e ao papel que exercem dentro da comunidade. Número 3. Vanuatu pode ser visto como um verdadeiro laboratório natural a céu aberto. Suas florestas tropicais abrigam espécies que parecem ter permanecido intactas ao longo do tempo, enquanto seus recifes de coral estão entre os mais saudáveis e vibrantes do planeta. Mergulhar nessas águas é como entrar em um enorme aquário natural, repleto de milhares de peixes tropicais que nadam em águas tão claras que lembram vidro líquido. Entre os destaques da biodiversidade local está uma ave extremamente rara e quase lendária, o megapode de Vanuatu, também conhecido como pássaro incubador. Diferente da maioria das aves, ele não aquece seus ovos com o próprio corpo. Em vez disso, enterra-os em montes de areia vulcânica quente, utilizando o calor natural do solo para realizar a incubação. O resultado é surpreendente. Os filhotes já nascem com penas e capazes de correr pela floresta, praticamente independentes desde o primeiro momento. E ele não é o único habitante curioso dessas ilhas.
As florestas e manguezais também abrigam o rapazinho de Vanuatu, um pequeno pássaro endêmico e bastante raro, além do loriquite arco-íris, uma ave de cores tão intensas que parecem ter sido pintadas à mão. Há ainda o lagarto monitor das ilhas do Pacífico, um predador ágil que pode alcançar quase 2 metros de comprimento. Número 4. Por mais encantador e impressionante que seja, Vanuatu está entre os países mais vulneráveis do planeta. Grande parte de seu território encontra-se apenas 1 ou 2 metros acima do nível do mar, o que significa que qualquer aumento no nível dos oceanos pode acabar engolindo aldeias inteiras. Para muitos cientistas, Vanuatu funciona como um verdadeiro alerta sobre os efeitos das mudanças climáticas. Se o aquecimento global continuar avançando, partes do arquipélago podem simplesmente desaparecer nas próximas décadas. E os desafios não param por aí. Vanuatu está situado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, uma das regiões com maior atividade geológica do mundo. Isso significa que terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas fazem parte da realidade de quem vive ali. Somente nas últimas 2 décadas, o arquipélago enfrentou diversos eventos naturais de grande intensidade. Além da atividade vulcânica, os ciclones tropicais representam outra ameaça constante. A cada temporada, tempestades poderosas atingem as ilhas, arrancando telhados, destruindo plantações e colocando em risco a sobrevivência de milhares de pessoas. O ciclone Pan, em 2015, foi um dos mais devastadores já registrados, deixando cerca de 70% da população sem abrigo ou com dificuldade de acesso a alimentos. Toda essa combinação de perigos naturais faz com que Vanuatu seja frequentemente classificado como um dos países com maior risco de desastres naturais no mundo, segundo a ONU. Atualmente, mais de 60% da população vive em áreas consideradas vulneráveis a ciclones, terremotos ou tsunamis. Número 5. Vanuatu é um daqueles lugares onde a realidade parece ir além da imaginação. Nesse arquipélago, tradições antigas e ideias curiosas convivem lado a lado, transformando o país em um território cheio de surpresas. Um exemplo disso é o correio subaquático, considerado o único do mundo. Imagine mergulhar no fundo do mar e enviar um cartão postal em uma caixa de correio instalada debaixo d'água. Para os turistas, é uma experiência divertida. Para os moradores, representa um símbolo de criatividade e orgulho nacional. Outro aspecto interessante é a forma como os Nivanuatu sempre valorizaram elementos vindos diretamente da natureza. Durante séculos, dentes de javali foram utilizados como moeda, servindo não apenas para trocas comerciais, mas também como um importante sinal de status e respeito. Quanto mais perfeito o dente, maior era o prestígio do homem que o possuía. Até hoje, em determinadas cerimônias, esses dentes continuam tendo um significado que vai muito além do dinheiro moderno. Mas os dentes de animais não possuem apenas valor econômico em Vanuatu. Em algumas ilhas mais isoladas, certas mulheres passam por um ritual de passagem para a vida adulta que poucos teriam coragem de enfrentar. Elas são tatuadas utilizando dentes de tubarão. Essas tatuagens não são apenas decorativas, simbolizam força, proteção e uma profunda ligação com o mar, que representa a principal fonte de vida e sustento para a comunidade. Curiosamente, alguns desses desenhos seguem padrões que lembram as mandíbulas do tubarão, representando a ferocidade e o respeito associados à plena integração na sociedade. O processo de tatuagem é visto como um momento sagrado e delicado, considerado um verdadeiro teste de coragem e resistência. Ele marca a transformação e a aceitação social da jovem, e cada desenho carrega um significado próprio ligado à sua linhagem, ao seu valor e ao papel que terá na comunidade. As mulheres exibem esses símbolos com orgulho por toda a vida, como uma prova visível de sua identidade e de sua ligação com as raízes ancestrais. Número 6. Embora seja formado por mais de 80 ilhas, Vanuatu é um país relativamente pequeno. Sua população ultrapassa um pouco os 300 mil habitantes, um número modesto quando comparado a muitas outras nações, mas que abriga uma enorme riqueza cultural. Os habitantes são conhecidos como Ni-Vanuatu, expressão que significa literalmente o povo da terra. A maior parte da população vive em aldeias rurais espalhadas entre florestas, montanhas e praias isoladas, onde o cotidiano segue o ritmo da natureza. A capital, Port Vila,
localizada na ilha de Efate, concentra uma parte da população urbana e funciona como o principal centro político e econômico do arquipélago. Mesmo assim, a cidade mantém um estilo de vida tranquilo, muito distante do ritmo acelerado das grandes metrópoles, preservando um forte senso de comunidade mesmo no ambiente urbano. A população é composta principalmente por povos melanésios, descendentes de tradições muito antigas que ainda influenciam profundamente a vida diária. No entanto, a história de Vanuatu também envolve diferentes misturas culturais. Antigos navegadores austronésios, contatos com comerciantes asiáticos, especialmente chineses, e a presença europeia ao longo do tempo deixaram suas marcas. Dessa combinação, surgiram características únicas que enriqueceram a cultura local e ajudaram a formar um povo conhecido por sua aparência marcante. Traços fortes, sorrisos abertos e uma presença expressiva fazem com que os Nivanuatu sejam frequentemente considerados um dos povos mais belos da Melanésia, refletindo em seus rostos a diversidade que moldou a identidade do arquipélago. Essa diversidade também aparece na linguagem. Mesmo em um território pequeno, existem mais de 130 línguas locais, além do inglês, do francês e do bislama, uma língua crioula que funciona como elo de comunicação entre diferentes comunidades. Outro aspecto importante é a organização social baseada no espírito coletivo. Em Vanuatu, o bem-estar é visto como algo comunitário e não apenas individual. O nascimento de uma criança, uma boa colheita ou a coragem demonstrada por um jovem durante um ritual são comemorados como conquistas de toda a comunidade. Essa forma de pensar fortalece os laços entre os Nivanuatu e ajuda a explicar por que o país é frequentemente mencionado como um dos lugares mais felizes do planeta. A espiritualidade também desempenha um papel fundamental nessa identidade. A maior parte da população segue o cristianismo, resultado da presença missionária europeia, mas em muitas aldeias tradicionais, o custom, um sistema de crenças ancestrais, ainda orienta a vida cotidiana. Número 7. Entre todas as maravilhas de Vanuatu, poucas são tão impressionantes quanto o vulcão Iasur, situado na ilha de Tana. Ele é considerado o vulcão mais acessível do mundo, pois é possível caminhar até a borda de sua cratera ativa e presenciar erupções espetaculares a poucos metros de distância. Imagine sentir o solo vibrar, ouvir o som profundo vindo do interior da Terra e observar jatos de lava iluminando o céu como verdadeiros fogos de artifício naturais. Em Vanuatu, essa cena não é algo raro, faz parte da rotina. Mas o Iasur não é apenas um fenômeno natural impressionante. Ele também possui um significado espiritual profundo para o povo Nivanuatu. De acordo com as tradições locais, o vulcão funciona como uma passagem entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Os ancestrais seriam espíritos guardiões que habitam sua cratera, protegendo a comunidade e mantendo o equilíbrio entre a vida e a morte. Por esse motivo, diversos rituais xamânicos são realizados em sua homenagem. Durante a noite, especialmente em dias de céu limpo, as explosões de lava podem ser vistas iluminando as nuvens a vários quilômetros de distância. Para os moradores locais, esse brilho representa uma mensagem espiritual, um sinal constante da ligação profunda entre o povo e a natureza. Atualmente, o Iasur também se tornou um dos principais pontos turísticos de Vanuatu. Excursões levam visitantes até a borda do vulcão, em trajetos que normalmente duram algumas horas a partir do aeroporto ou do porto. O preço costuma variar entre 50 e 80 dólares, mas a experiência é considerada única no mundo. Número 8. Em Vanuatu existe um ritual que desafia a lógica, a coragem e até mesmo a gravidade. Conhecido como land diving, ou mergulho em terra, ele acontece todos os anos na ilha de Pentecostes e é considerado a origem do bungee jump moderno. Porém, aqui não existem cordas de segurança nem equipamentos sofisticados. Os jovens saltam de torres de madeira com mais de 30 metros de altura, presos apenas por cipós amarrados aos tornozelos. As torres são construídas pela própria comunidade em um trabalho coletivo que pode levar semanas. Elas são erguidas com troncos presos uns aos outros e reforçadas com galhos e ramos de árvores, formando uma estrutura que ao mesmo tempo parece frágil, mas carrega um grande significado sagrado. O salto não é apenas uma demonstração de coragem. Trata-se de um verdadeiro rito de passagem para a vida adulta.
Para os homens, lançar-se no vazio diante de toda a aldeia é uma forma de provar sua força, conquistar respeito e, muitas vezes, aumentar as chances de encontrar uma esposa. Quanto mais perto do chão o corpo chega, maior é o prestígio alcançado. Alguns saltadores chegam até a tocar a cabeça no solo, acreditando que esse gesto traz fertilidade à terra e garante boas colheitas de inhame, considerado o alimento sagrado da ilha. Mas o perigo é real. Um erro de cálculo ou um cipó mal preso pode resultar em ferimentos graves ou até mesmo na morte. A coragem demonstrada nesse ritual está diretamente ligada ao respeito social e ao futuro do jovem dentro da comunidade. Antes do salto, os participantes também passam por uma preparação especial. Eles pintam o corpo e o rosto com desenhos geométricos feitos de argila e carvão, símbolos que representam coragem, proteção espiritual e ligação com a terra. Alguns ainda utilizam folhas presas ao corpo como enfeite, reforçando a conexão com a natureza que guia todo o ritual. Número 9. Uma das tradições mais marcantes de Vanuatu é a dança. Cada movimento e cada batida de tambor carregam significados profundos, unindo a comunidade e mantendo viva a essência cultural do arquipélago. As danças mais tradicionais são conhecidas como custom dances, e cada ilha possui suas próprias variações. Algumas acontecem para celebrar a colheita, outras marcam a passagem dos jovens para a vida adulta, e muitas têm um caráter espiritual, funcionando como rituais de homenagem e agradecimento aos ancestrais. Nessas ocasiões, homens e mulheres dançam em círculo, enquanto os trajes se tornam parte essencial da apresentação. Saias feitas de fibras naturais, máscaras produzidas com folhas de bananeira, pinturas corporais coloridas e adornos de conchas que produzem sons no ritmo dos movimentos. A música que acompanha essas danças é marcada pelo ritmo hipnótico dos tambores, geralmente feitos de troncos escavados, além do canto coletivo que pode durar horas. Em algumas comunidades, também se utilizam conchas marinhas e o som produzido ao bater em pedras ocas, criando uma atmosfera que parece levar todos para um ambiente espiritual e quase mágico. Número 10. A economia de Vanuatu reflete o estilo de vida simples e comunitário de seu povo. Longe de ser uma grande potência econômica, o país depende principalmente da agricultura de subsistência, da pesca e de pequenas plantações familiares que abastecem as aldeias. Cultivos como inhame, mandioca, coco e cava, planta utilizada em bebidas cerimoniais, são fundamentais tanto para a alimentação quanto para a economia local. Outro setor importante é o turismo, que cresce gradualmente ao longo dos anos. O país atrai milhares de visitantes interessados em suas praias preservadas, vulcões ativos e experiências culturais únicas. Mesmo sendo um destino distante, o turismo representa uma parte significativa do PIB, movimentando hotéis, passeios e diversos serviços, principalmente nas ilhas mais acessíveis, como Efate, Espírito Santo e Tana. No entanto, a economia de Vanuatu também enfrenta grandes desafios. Por estar localizado em uma região propensa a ciclones, terremotos e erupções vulcânicas, a infraestrutura frequentemente sofre danos, o que dificulta o desenvolvimento econômico. Além disso, o país depende bastante de ajuda internacional e das remessas enviadas por emigrantes que trabalham na Austrália e na Nova Zelândia. Outro aspecto marcante é a quase inexistência de uma indústria significativa. Vanuatu mantém uma economia predominantemente rural e artesanal, o que, por um lado, ajuda a preservar sua cultura e tradições, mas, por outro, limita o crescimento econômico. Ainda assim, essa simplicidade faz parte do modo de vida do arquipélago, que valoriza mais a relação com a terra, o mar e a comunidade do que o ritmo acelerado da economia moderna. Número 11. Viajar para Vanuatu é como entrar em um mundo diferente, onde cada ilha guarda seus próprios segredos e cada paisagem parece ter sido moldada para impressionar. Um dos lugares mais fascinantes é o Blue Hole, localizado na ilha de Espírito Santo. Trata-se de um poço de água incrivelmente cristalina, cercado por vegetação tropical, onde o azul intenso é tão profundo que parece brilhar por dentro. Mergulhar ali dá a sensação de entrar em outro mundo, como se fosse um refúgio natural escondido no meio da selva. O oceano também guarda surpresas impressionantes. No Million Dollar Point, existe um recife artificial criado após a Segunda Guerra Mundial,
quando grandes quantidades de equipamentos militares foram descartadas no mar. Tanques, caminhões e até aviões acabaram no fundo do oceano. Com o passar do tempo, esses objetos foram cobertos por corais e passaram a abrigar inúmeros peixes coloridos. Hoje, o local se transformou em um verdadeiro museu subaquático, onde história e natureza se encontram em um cenário surpreendente. Além disso, o arquipélago é considerado um dos melhores destinos de mergulho do planeta, com recifes muito bem preservados e uma biodiversidade marinha que impressiona até mergulhadores experientes. Para quem busca tranquilidade, Vanuatu também oferece praias que parecem ter ficado esquecidas pelo tempo, com areia branca e águas turquesa quase sem presença de pessoas. Locais como Champagne Beach passam a sensação de estar sozinho em um verdadeiro paraíso escondido. Já para quem procura aventura, poucas experiências se comparam a caminhar até a borda fumegante do vulcão Yassur, considerado o vulcão mais acessível do mundo, e observar de perto as erupções que iluminam o céu como se fossem fogos de artifício naturais. Além das paisagens impressionantes, o turismo em Vanuatu também se destaca pelo contato com a população local. Algumas aldeias recebem visitantes para apresentar rituais, danças e costumes tradicionais, permitindo que o turista vivencie um pouco da cultura do arquipélago. Essa imersão cultural é justamente o que faz de Vanuatu um destino tão diferente de qualquer outro no Pacífico. Número 12. A culinária de Vanuatu reflete o estilo de vida simples e natural do arquipélago. Ali, não há pressa nem forte presença de industrialização. Os alimentos vêm diretamente da terra e do mar, preparados de forma tradicional e cheios de significado cultural. O coco está presente em quase tudo, sendo usado para dar sabor às carnes, aos vegetais e até às sobremesas. O peixe fresco, pescado diariamente, costuma ser servido grelhado em folhas de bananeira ou cozido lentamente no leite de coco, resultando em pratos de sabor marcante e autêntico. Um dos pratos mais tradicionais é o lep lep, considerado a refeição nacional. Ele é preparado com raízes como inhame ou mandioca ralados, misturados ao leite de coco e assados em folhas de bananeira sobre pedras aquecidas. Mais do que apenas comida, o lep lep possui um valor cerimonial, sendo frequentemente servido em festas e rituais que reúnem toda a aldeia. Outro prato conhecido é o tuluk, uma espécie de bolinho recheado com carne de porco temperada e cozida em folhas de bananeira. Já a Santo Beef, carne bovina produzida na Ilha Espírito Santo, ganhou reconhecimento internacional por sua qualidade, sendo exportada até para países próximos como Austrália e Nova Zelândia. E nenhum visitante passa por Vanuatu sem experimentar o kava, uma bebida preparada a partir da raiz de uma planta local, triturada e misturada com água. Servida em tigelas de coco, ela provoca um efeito relaxante e faz parte importante da vida social e espiritual do arquipélago. Em resumo, Vanuatu, com suas tradições singulares, sua grande diversidade cultural e paisagens impressionantes, é um dos países mais fascinantes e isolados do planeta. Cada ilha revela algo surpreendente, seja no azul intenso dos Blue Holes, no ritmo hipnótico das Keston Dances, nas crenças que combinam espiritualidade ancestral com o cristianismo, ou nas histórias de coragem ligadas ao ritual do mergulho em terra. Esses são apenas alguns dos aspectos mais surpreendentes desse paraíso localizado no Pacífico. Agora queremos saber, o que mais chamou a sua atenção? Obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.